Olá, eu tenho o prazer de receber o professor Evandro Lopes. O professor Evandro Lopes é professor de métodos e técnicas de pesquisa quantitativa aqui conosco na Washington and Lincoln University. Tudo bem, professor Evandro? Tudo bem, professor Alfredo? Muito obrigado pelo convite. Para quem está acompanhando, o professor Evandro Lopes ele teve uma grande atuação no mercado profissional fora do mundo acadêmico, foi diretor de operações no Walmart no Brasil e também diretor de operações na CIC. Atualmente atua na ESPM, certamente a melhor escola de marketing, uma das melhores de gestão do Brasil, e também professor na Unifesp. Obviamente, atua conosco aqui na disciplina de métodos e técnica de pesquisa quantitativa no doutorado na Washington Lincoln University. Professor Evandro, você consegue resumir um pouco a sua atuação? Por que você resolveu sair do mercado tradicional, vamos dizer assim, e entrar no mundo acadêmico? Então, boa tarde, bom dia, boa noite a todos e todas que estão aqui nos vendo. É, eu tive uma atuação no varejo por 29 anos, né? Então, eu participei da inauguração do Walmart no Brasil, participei da fusão de empresas, participei de M&A de algumas operações, fiquei 10 anos no Walmart, fiquei 15 anos na CIC Quase Construção, mas no total fiquei 29 anos no varejo, dos quais 22, 21 anos em posição de gerência ou de direção, né? E aí chegou uma hora que o varejo ele é uma atividade muito intensiva do ponto de vista de atividade presencial. Tá? Então, chega uma hora que na vida da pessoa, né, chegou essa hora na minha vida, que a gente escolhe ter uma parcimônia maior do nosso tempo, da gestão do nosso tempo, entre família, entre cuidado com a saúde, atividade física e trabalho. Né? E aí, nesse momento, eu resolvi fazer minha migração de carreira para uma carreira que fosse mais longeva e na qual eu pudesse tentar continuar aprendendo como eu aprendi muito no varejo, mas também repassar um pouco daquela experiência que eu tive de vida e de gestão, né, de direção. E a acadêmica ela veio muito ao encontro dessas minhas necessidades, né? Então, na área acadêmica, a gente pode passar um pouco da nossa experiência para pessoas com um menor nível de experiência e a gente continua aprendendo muito com esse mesmo público, né? Porque a vida é muito dinâmica, a sociedade é muito dinâmica, né? Então, tem jovens que têm habilidades e competências que eu não tenho, que eu tenho que correr atrás para tentar me aprimorar, para chegar mais ou menos perto da discussão que eles conseguem colocar. E também a gente aprende muito com pessoas com um grande nível de experiência acadêmica, com um grande nível de experiência metodológica, científica. Então, a área acadêmica acabou me encantando, né? E aí eu fiz a minha migração, fiquei por 3 anos, quase 4 anos, combinando as duas atividades, né, de gestão, de direção de uma empresa varejista e também lecionando na docência e na pesquisa. E aí chegou um momento que eu decidi fazer minha migração completa e vim para a academia em regime de dedicação exclusiva. Mesmo assim, como a gente trabalha muito na área de gestão, eu Uhum. continuei fazendo muita consultoria e sempre participei de muitas atividades em organizações varejistas, organizações de serviço e na área de marketing, principalmente, porque faz parte, né, tem um grande professor de comportamento do consumidor, chama Richard Bagose, que ele fala assim, ó, não tem nada mais aplicado que uma ótima teoria, né? Então, você vê sentido na área acadêmica quando você olha para a sociedade e fala, olha, consigo aplicar nessa realidade da empresa, nessa realidade no meu escritório, nessa realidade no meu processo, né? Então, faz parte de um bom acadêmico ter essa visão social, ter essa visão de business ou de negócios ou de sociedade, enfim. Então, a gente tem que continuar também em contato com empresas, e no meu caso, como eu sou um pesquisador da área de marketing, além de sou professor mais de métodos quantitativos hoje do que de disciplinas de marketing, mas sou pesquisador de marketing, no qual uso métodos quantitativos para modelos preditivos. Então,
muito importante a gente ter esse contato, manter essa atividade junto com as empresas, né? Então, sempre que possível, estou dentro da empresa, fazendo alguma consultoria, participo de alguns conselhos, enfim, para a gente não perder esse contato com a realidade do dia a dia do gestor, né? Evandro, esse tema que você tocou, ele é super interessante, porque às vezes eu vejo algumas pessoas que parecem que elas falam do mundo da academia, é só assim, o mundo acadêmico, parece que é um negócio fora da realidade profissional das pessoas. Até hoje, eu estou há mais de 20 anos na academia, e eu estou até hoje procurando esse mundo acadêmico que algumas pessoas falam, que é fora da realidade do resto do mundo, porque para mim, pelo menos na minha formação, no que eu estudei com vários professores que também, no Canadá, por exemplo, davam muitas consultorias para empresas, até conectava bastante. Eu, quando eu estava estudando também, enquanto aluno, tinha também vários projetos conectados com organizações sociais ou com empresas, e bem para trazer as coisas para gerar um valor para a sociedade, de fato. E eu vejo algumas pessoas que parece que elas acham que um mestrado ou um doutorado é um negócio que não gera muito valor ou muita aplicação na sociedade. Qual é a tua visão sobre mestrado, doutorado e atuação profissional? É totalmente ao contrário dessa de que existe um afastamento, existe uma divisão, existe uma cisão, né? Se a gente procura o que são as ODS, né? ODS é chamar toda a sociedade e principalmente a comunidade científica para endereçar problemas da sociedade. A queimada, ela destrói florestas hoje. A fake news, ela muda a realidade de eleições hoje. A inflação tira comida da mesa do cidadão hoje. Então, não adianta a ciência falar, não, a ciência é uma coisa de longo prazo. Não é. Ciência tem que ter uma aplicação prática, né? Evidentemente, o pensamento científico ele está se preocupando com o futuro, mas ele tem que trazer um resultado hoje. E o mestrado e o doutorado é isso, é a formação científica, é te dar capacitar o profissional com visão metodológica e visão científica, mas para endereçar problemas da sociedade, né, de hoje, porque a gente tem que chegar em 2030 vivos, bem melhores do que estamos hoje em 2026. Então, eu nunca vi essa separação, né? E confesso para você, professor Alfredo, que se eu ficar um ano sem estar em nenhuma empresa, eu perco a taxonomia, eu perco os problemas, eu vou ser um professor pior, eu vou ser um docente, um pesquisador pior. Então, isso não existe essa desassociação. A ciência, e em todas as áreas, né? O médico que está desenvolvendo protocolos novos de saúde, ele tem que ter essa aplicação hoje no hospital, e não se afastar para ser o professor de medicina que não está no hospital, ele vira professor de ética, de outras coisas, não de medicina, né? O professor de métodos quantitativos que não está olhando modelos preditivos para gerar mais valor para a empresa, para gerar mais valor para a sociedade, para resolver problemas de gestão sociais, ele está fazendo a matemática pela matemática. E a matemática existe para bem da população, da humanidade. Então, eu nunca vi essa separação e cada vez mais estou convencido que essa separação não existe. A ciência ela está em prol da sociedade, então formar mestres e formar doutores é formar profissionais melhores, que podem ir para a academia também, que podem ir para a academia por uma questão de vocação, mas que não podem deixar de desassociar da atuação na sociedade, quer seja a área que ele esteja. Na minha opinião, é muito claro isso, né? É engraçado que, enfim, a minha opinião é 100% alinhado à sua visão, Evandro, e talvez você tenha muito mais contato com o profissional do marketing, da administração. Esses profissionais, eles compreendem melhor isso, porque estuda-se e aplica-se e vê o resultado no dia a dia da empresa, volta claramente. E eu tenho muito contato com muita gente de educação e direito, e algumas dessas pessoas de educação e direito, eles acham que é um negócio muito separado. Não, é o mesmo mundo que nós estamos vivendo. Se você escrever alguma coisa no papel que na realidade isso não confronta, você está tentando dar porrada na realidade, adaptar alguma coisa que
essa sua pancada, na realidade, ela não vai gerar resultado nenhum, porque na prática você tem que observar essa realidade, entender ela, compreender, ver o que, que você pode mover e alinhar isso com teorias que vão te ajustar a otimizar a sua vida. Não ficar criando uma premissa falsa, e dessa premissa falsa você cria uma conclusão que não tem consequência nenhuma com nada, né? Acho que Certeza. essa sua visão é ela me deixa muito feliz, porque ela é bem alinhada com a minha. E, infelizmente, algumas pessoas acham que mestrado e doutorado é somente para dar aulas. E qual é a tua visão sobre isso, Evandro? Que eu acredito que é também a mesma minha. Certeza não. Então, assim, o mestrado, ele é uma formação acadêmica que habilita, que forma bons professores de nível superior. Isso não tenho dúvida, né? O doutorado, ele é o maior grau científico, o maior grau acadêmico do mundo, né? Então, é um curso, infelizmente, ainda de exceção, poucas pessoas, né? Estava até vendo esse número hoje, né? Então, se a gente olhar a população do mundo, contando 8 bilhões, 8,4 bilhões de pessoas, menos de 1% da população mundial tem doutoramento, tem doutorado. Então, é 0,9% de acordo com a OCDE, né? Então, isso o número total, se pegar a população adulta, dá 1,4%, mas é um curso de exceção, infelizmente. Por quê? O doutorado, ele vai dotar o indivíduo de visão científica e metodologia, método científico, para se tornar um profissional melhor. E esse profissional, ele vai estar em sala de aula, se quiser também, se quiser até exclusivamente, mas nunca perdendo contato com a realidade do seu fenômeno de estudo, que está na empresa, que está no hospital, que está no escritório da advocacia, que está no juiz, nos tribunais, que é ali que a coisa acontece. Então, um profissional, um doutor, ele vai ser um indivíduo dotado de visão teórica e visão metodológica para ser um profissional melhor, para endereçar com mais qualidade as suas decisões e os encaminhamentos que ele dá para os problemas sociais. Mas é isso, né? Então, efetivamente, ele vai formar também, o mestrado e o doutorado forma docentes, mas de forma alguma isso é excludente com a questão de aplicação, né? Ciência boa é a ciência aplicada. A ciência que está preocupada com 100 anos, que pode virar alguma coisa. Então, assim, eu tenho que estudar um processo que vá causar, solucionar o câncer, né? Vá curar o câncer. E aí eu cientificamente vou testar e tem que chegar a uma validação, e a estatística e o método quantitativo serve muito para isso, né? Para que a gente tenha um grau de confiança, uma probabilidade, um erro aleatório controlado, para falar, não, fazendo este tratamento eu vou erradicar o câncer. Se não tiver isso, estudar a molécula pela molécula, a célula pela célula, isso não tem o menor sentido. Tem sentido estudar a molécula, a célula, o processo para levar um benefício. Então, a ciência tem que estar preocupada com a sua aplicação e não com o desenvolvimento científico pelo conhecer. Tem que conhecer para que o homem viva mais, para que o homem viva homem que eu falo o ser humano, o Homo sapiens, né? Viva mais, viva melhor, viva com mais qualidade, viva com mais felicidade, né? Com, enfim, preservando a perenidade, né? Então a ciência ela está aqui para que o homem seja perene, para que ele viva bem, não acabando com todos os recursos naturais que a Terra nos oferece, mas usando isso de forma racional, de forma equilibrada, de forma equânime, de forma equitativa, para que todo mundo tenha a mesma possibilidade, inclusive meus filhos, meus netos, meus bisnetos, para garantir a perenidade. Então, isso não é teórico, isso não é filosófico, né? Isso é prático. Então, a ciência ela é uma atividade que tem que resultar em aplicação. Não tenho muita dúvida, né? E, efetivamente, quem tem que fazer isso, né, um doutor, um professor, um mestre, vai ser professor também para ensinar novos mestres, novos doutores, novos profissionais a serem profissionais melhores, a serem cidadãos melhores. Então, acaba você indo também para a sala de aula, mas, na minha opinião, é também sala de aula, não é uma condição sine qua non. Estou fazendo meu doutorado porque eu quero fazer uma migração de carreira.
você faz a sua migração de carreira de uma forma natural, mas continua sendo uma pessoa que tem que fazer uma contribuição para a realidade do mundo, né? Senão a gente, né, estamos perdendo muito nosso tempo aqui, né? Tem outras coisas melhores para fazer, mas enfim, então temos que cuidar dessa questão, né? Exatamente. Eu lembro que a gente fez uma seleção para professores aqui nos Estados Unidos de Wealth Management e de Compliance, e nós recebemos números executivos de empresas gigantes. Era executivo de Morgan Stanley, da Charles Schwab, do Citizenbank, e C-Level mesmo. E uma pessoa falou, Alfredo, por que esse tanto de C-Level tem doutorado? Eu falei, é o contrário, eles são C-Level porque eles têm doutorado, eles conseguem perceber uma série de estrutura boa que outras pessoas não percebem, e eles estão interessados em dar aula para a gente, porque no futuro eles querem fazer uma transição de carreira. E todo mundo que a gente entrevistava era bem isso. A pessoa fala, poxa, daqui 4, 5, 10 anos eu vou me aposentar, eu não quero hoje ter uma posição full-time de professor, mas eu quero começar a dar uma aula aqui, uma outra aula ali, eu tenho aqui um horário restrito, só que via internet a pessoa conseguia dar aula. Então, tinha um professor que estava em Boston, Londres, Miami, fazia o aéreo e continuava dando aula conosco, mas continuava na posição de executivo. No futuro, a pessoa está fazendo ali uma transição para uma outra jornada, como foi o seu caso, né, Evandro? E isso aqui nos Estados Unidos é muito latente. Eu acho que no Brasil, muitas pessoas, infelizmente, em algumas áreas, elas ainda acham que eu tenho que fazer um doutorado só porque eu vou dar aula no mundo jurídico, por exemplo. Eu falo, não, você vai fazer um doutorado, você vai ser um advogado absurdamente melhor do que os outros. E pode procurar vários grandes escritórios de advocacia possuem doutores que são excelentes advogados. E alguns deles também atuam como professor, ou no futuro talvez vão virar somente professores, pesquisadores, vão dar um parecer, alguma coisa assim como é o seu Sim. caso. Exatamente. Exatamente. Eu acho que aqui no Brasil está crescendo essa consciência, né? Uhum. Até então, quando eu comecei o meu mestrado, fiz meu mestrado, comecei em 2006, né? Tinha essa perspectiva, né? De, não, está fazendo mestrado, eu vou te perder como funcionário aqui na minha empresa, como colaborador da minha empresa. Hoje, muito pelo contrário, todos os nossos, a grande parte dos nossos alunos, eles vêm para buscar uma alta especialização, para Sim. continuar sendo um profissional melhor. Não porque eu quero, né, largar minha empresa, porque o setor produtivo é extremamente importante, é ele que gera impostos, ele que mantém a saúde, a educação, enfim, né? Então, hoje, essa consciência já está um pouco melhor, mas coisa que no mundo já... Estava vendo um levantamento da OCDE mesmo, alguns países, 40%, 50% dos doutores formados naquele país estão em empresas. Suécia, Suíça, né? Bélgica tem 35% dos doutores formados estão nas empresas, né? E alguns países ainda estão nesse movimento, né? O Sim. doutor está se formando como doutor ou PhD ou DBA, mas indo para a empresa depois. E agora a gente já tem alguns mecanismos que fazem com que seja possível você conciliar, como a gente fez, né, como eu fiz, a carreira executiva com a sua formação de mestrado e de doutorado, né, para você não ter que sair da empresa para depois voltar para a empresa. Então você já fica na empresa e já tem essa jornada de alta especialização ainda se mantendo no setor produtivo, né? Então essa consciência felizmente já está mudando também. Isso, a gente tem aqui na Washington Lincoln exatamente o doutorado que é para conciliar com a atuação profissional da pessoa. O meu Sim. vizinho, Rollins College, também tem um excelente DBA em Business com esse objetivo, e acho que na ESPM também é exatamente o objetivo do doutorado, especialmente o doutorado profissional que a ESPM tem, que eu acho que o pessoal concilia a carreira, e muitos deles são até executivos que estão fazendo doutorado na ESPM, não é isso? Você comentou uma vez. Então, a maioria, assim, como é um curso de doutorado, tem uma discussão bastante elevada, a maioria já está numa fase da carreira profissional que já tem um poder de gestão maior, né? É um diretor, é um gerente geral, um gerente de divisão, é uma pessoa que tem uma certa autonomia de orçamento e autonomia de gestão. E todos, não são alguns, todos os nossos docentes, nossos estudantes de doutorado profissional têm esse perfil. Pra você ter uma ideia, eu comecei uma disciplina
A mesma disciplina que eu ministrei na Washington Lincoln University, eu estou ministrando aqui para o doutorado. Então, o case, 50% da avaliação vai ser a solução de um case. Eu trouxe uma empresa varejista para cá. Na primeira aula, ele deu o CMO da empresa e o gerente de CX, né, de experiência do consumidor, jogou um case para a empresa, tem um problema da empresa que eles estão sentindo hoje, é uma meta que eles têm que atingir em 6 meses, e a turma de doutorado dividimos em 3 grupos, e eles vão fazer uma imersão no problema, e por meio de métodos quantitativos vão propor modelos que resultem na solução do problema que a empresa está tendo. Né? 50% da nota deles vai ser o quê? Como é que eu uso o método quantitativo para melhorar uma empresa, para resolver uma dor que, dentre as centenas de dores que as empresas têm, como é que eu resolvo uma por meio de análise de dado e métodos quantitativos de análise? Né? Então, é bem isso. Né? Hoje é muito isso. Né? Que bom, que bom. Fico muito feliz que a gente tenha várias boas alternativas para as pessoas que querem conectar a sua atuação profissional, compreender e fazer um doutorado que vai transformá-los em profissionais verdadeiramente melhores do que já são. E, Evandro, me conta um pouco na tua disciplina de doutorado conosco na Washington Lincoln University. O que é estudado nessa disciplina de métodos e técnicas de pesquisa quantitativa? É uma disciplina composta por 20 encontros, né? Então, é uma disciplina que eu assim, acho que foi muito bem desenhada, muito bem planejada, e eu acho que assim, o resultado com os estudantes foi muito positivo. Né? Então, pelo menos do ponto de vista de aplicação, de visão, de abrir possibilidades, de entender fenômenos, entender problemas de uma forma metrificada. Né? Hoje em dia, a gente escuta muito falar, as empresas, as organizações, elas têm que ser orientadas por dados, né? O famoso data-driven, né? O dado tem que direcionar. E muitas vezes, as pessoas que não têm uma formação sólida em métodos quantitativos, esse data-driven fica muito qualitativo, né? Não que tenha um problema, mas o dado ele tem que ser tratado de forma quantitativa, quando eu consigo fazer uma extrapolação e uma predição. Né? Então, modelos preditivos eles vêm da matematização de modelos e de análise de banco de dados. Então, os estudantes saíram com essa visão. Então, a gente começa com uma parte bem fundamental da análise de dados quantitativa, né, que tem uma disciplina niveladora de estatística de princípios gerais de estatística, e nessa disciplina de técnicas e métodos de pesquisa quantitativa, a gente vai avançar no desenho metodológico de um problema de quantitativo, em softwares de análise de dados que podem ser freeware, e hoje existem ótimas opções de softwares gratuitos, colaborativos, né, que a comunidade, que não são softwares estanque, né, softwares que a cada dia tem uma novidade, porque a comunidade colabora no desenvolvimento no avanço desses softwares. Né? Então, a gente vai ter uma visão de que softwares podem ser utilizados, como é que a gente usa isso de forma responsável. Tem uma parte também que eu acho fundamental, que é a ética na pesquisa, né? Principalmente quando você vai tratar com dados primários, você vai fazer a geração de dado por meio de entrevistas, por meio de surveys, enfim. Então, toda essa parte é trabalhada na disciplina. E, fundamentalmente, a gente começa de métodos de análise univariados, que são os mais simples, até uma técnica multivariada chamada modelagem de equações estruturais, que te possibilita a análise matematizada de grandes fenômenos complexos em ciências sociais, em ciências humanas, em ciências biológicas, enfim. Então, é uma técnica das mais modernas de análise multivariada de dados. Então, a gente percorre desde o inicial, fundamentos, ética na condução de pesquisa, softwares de análise, desenho, como é que eu desenho uma pesquisa para ser quantitativa, tanto com dados primários quanto com dados secundários, e depois testes e aplicações. Então, a gente passa por os testes univariados todos, testes multivariados, grande parte deles culminando num mais moderno, que é a modelagem de equações estruturais. Né? Então, é uma disciplina bem abrangente. Em programas aqui no Brasil, essa disciplina seria dada em duas, né? Tem métodos quantitativos 1 e 2. Na Washington Lincoln, dada a importância que foi atribuída à disciplina
de métodos quantitativos, a gente tem uma disciplina robusta que vai ver tanto a Quant 1 quanto a Quant 2, mas de uma forma integrada, indo de conceitos gerais até conceitos bastante desenvolvidos e modernos de análise multivariada, né? Então, uma disciplina foi assim, uma delícia. E eu gostei muito de trabalhar com o grupo, com os estudantes. A gente tinha duas turmas, né? Uma que fazia mais em 2 momentos da semana e uma que, por conta de agenda, estava concentrado aos sábados, né? Nossos encontros, um encontro mais extenso é aos sábados. Mas assim, não teve uma diferença se a gente pegar o ponto de vista de avaliação, porque toda aula a gente faz uma avaliação. Eu gosto de fazer uma avaliação contínua da disciplina, porque eu acho que assim, quando a gente tem uma disciplina que ela é avaliada continuamente, a gente tem a oportunidade de, durante o voo, corrigir a rota, né? Se a gente deixa para fazer a avaliação só ao final, fica só para outra turma, então a gente poderia ter atuado antecipadamente. Então, eu faço uma avaliação de todas as aulas e eu comparo, né, para ver se uma aula mais concentrada de sábado teve diferença da aula mais espalhada, e também a questão de avaliação, né? Se as notas têm uma diferença estatística significante, né? Então, como eu gosto de metrificação, o dado me fala muito, e assim, foi muito bacana, porque em qualquer um dos dois formatos, o processo de aprendizagem foi bem avaliado, o processo de ensino-aprendizagem, e o resultado de desempenho foi igual nas duas turmas, não teve diferença estatística significante. Então, eu acho que foi muito bacana, e foi com um público que não era afeito ou não tinha um background de quant, né? Isso é um ponto curioso, porque, assim, vamos dizer assim, a sua disciplina de quanto ou disciplinas de métodos e técnicas quantitativas aqui nos Estados Unidos são super comuns em praticamente todos os doutorados de, vamos dizer assim, das boas universidades. Eu não conheço nenhuma instituição de doutorado das boas universidades americanas. Então, nós temos só na Flórida mais de 1.000 instituições de ensino superior. Só na Flórida. Nossa. Só no estado da Flórida. Então, o pessoal costuma dizer que o Brasil tem muita faculdade. Eu falo, comparado com quem? Porque tudo a gente tem que comparar. Qual é o teu standard? Porque na Flórida nós temos hoje mais de 1.000 instituições de ensino superior só no estado da Flórida. Então, quando eu olho para as melhores instituições ou para as boas instituições dos Estados Unidos, da América, em curso de doutorado, eu até hoje não vi nenhuma que não tenha disciplina de métodos quantitativos no doutorado. Infelizmente, no Brasil, em algumas áreas do conhecimento, tem doutorado sem métodos quantitativos. Uma dessas áreas que tem doutorado sem método quantitativo no Brasil, que é muito comum, e aqui nos Estados Unidos, vamos dizer assim, sem o estudo de método quantitativo no Brasil e com o estudo de método quantitativo nos Estados Unidos, é o mundo jurídico, o mundo do direito. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas estudam no doutorado acadêmico métodos e técnicas de pesquisa quantitativa. No Brasil, por padrão, não se estuda. E você teve uma turma cheia de advogados, magistrados, enfim, mestres em direito que estudaram contigo. Como foi o processo de dar aula e ter uma discussão com muita gente do mundo jurídico, Evandro? Olha, foi assim, para mim foi excelente, aprendi muito com eles, assim, porque isso que é o empolgante da área acadêmica, né? Que você aprende o tempo todo, né? Então, tinham discussões e visões, e estruturação mental mesmo estrutura de raciocínio muito diferentes, porque eles são de outra área, tem outro background, outra formação, outros mestrados, enfim. Então, para mim foi muito bom. Do ponto de vista de background quantitativo, a grande maioria se autoavaliou, porque é o primeiro dia da avaliação, né? O primeiro dia da disciplina, eu peço uma autoavaliação, me dê uma nota de 1 a 10, o quanto a frase "eu conheço bem métodos quantitativos" te representa, né? A média foi 1,4, tá? E ok, realmente era isso que eu esperava, né? Então, e eu estava assim, preparado para falar assim: olha, como é uma turma que não tem nenhum background quantitativo, pode ser que a gente não avance para uma técnica muito. Né? Se eu tiver que fazer, prefiro consolidar. Eu acho que é uma casa, né? Métodos quantitativos é uma casa. Se eu não tenho um bom alicerce, não adianta querer pôr um telhado. Então, não adianta querer falar de modelagem de equação estrutural se eu não sei probabilidade, se eu não sei o que é fundamental, né? Então, tem que consolidar. O alicerce tem que estar bem feito.
e aí vem a paredinha, e daí vem o forro, e aí eu ponho a janelinha, e depois, se der, eu coloco a chaminé em cima do telhado, né? Então, eu estava preparado para fazer algum ajuste. E muito pelo contrário, nós fizemos tudo o que estava proposto na ementa da disciplina, todo o conteúdo que foi um conteúdo assim de duas disciplinas, na realidade, de Quant 1 e Uhum. Quant 2, no mesmo momento, na mesma disciplina, tudo foi dado e com tranquilidade. Tanto é que, ao final, na prova final, né, porque processo de avaliação, eu faço um processo também contínuo, né, então a gente tem várias listas de exercício que são desenvolvidas durante a disciplina, né, como um homeworking, né, então acaba a disciplina, tem duas, três aulas, tem uma lista de exercícios e tem uma discussão e uma resenha de artigos que utilizaram método quantitativo para endereçar algum problema de gestão, algum problema social, né? Então tinha essas duas formas de avaliação assim, e ao final tem uma grande lista de exercícios que é uma prova final de análise de dados, né? E ao final algumas pessoas falam, mas era só isso? Mas será que não está faltando alguma coisa? Porque foi tão fácil para eu desenvolver essa lista, né? Enfim, e eu ouvi isso de alguns estudantes, né? Então, aquele que falou que era 1,4 de conhecimento falou assim: é só isso? Só, fazer a regressão é tão fácil assim? Fiquei, né? Achei que é muito simples. Então, mostrou o quê? Mostrou uma consolidação de conhecimento, né? Uma aplicabilidade do conhecimento de forma muito interessante. Então, assim, eu achei que o desempenho da turma foi excelente. Uhum. Eu, como professor, fiquei extremamente satisfeito de ver o desempenho da turma e pude aprender bastante também, bastante, né? A gente nunca aprende bastante, mas pude aprender um pouco dessa área nova na minha vida. Então, hoje até uso alguns exemplos nas minhas aulas para outros cursos. Foi muito bacana. Que bom. Eu tenho certeza que eu diria que se não 80, eu diria que eu chutaria que 90% ou mais dos alunos iriam tirar zero na prova se eles tivessem feito a prova antes de fazer a Sim. disciplina. Não tenho dúvidas, não tenho dúvida disso. A nota ia ser bem próximo daquele 1, alguma coisa mesmo, se eles tivessem feito antes de fazer a disciplina, mas foi o que se mostrou, né? Ao longo da jornada houve, de fato, um aprendizado, e com isso as pessoas foram capazes de fazer as avaliações. Essa sua disciplina, ela foi a primeira vez que eu sentei na cadeira de aluno aqui na Washington Lincoln, de verdade. Então, tem 16 anos de instituição, nós temos de pós-graduação estrito sensu, foram aprovados em 2017, nossos primeiros programas. Em 2018 nós começamos a operar, então quase 8 anos de ensino. Primeira vez que eu sentei como um aluno, de ponta a ponta, foi na sua disciplina. E a disciplina foi uma disciplina muito bem planejada, uma disciplina muito bem estruturada, e foi possível que as pessoas tivessem um grande crescimento, um grande conhecimento do mundo de métodos e técnica quantitativa, apesar de serem a maioria deles profissionais do direito, ou seja, são pessoas que muitos deles têm até aversão à matemática, estatística. Fala em matemática, estatística, a pessoa já se treme todinho, já não gosta, mas não, eles conseguiram ter esse crescimento, conseguiram aprender, conseguiram demonstrar bons resultados, porque a disciplina foi muito bem planejada. Você fez um belíssimo trabalho no planejamento da disciplina, você fez também toda uma estrutura preparatória, então tinha uma série de aulas expositivas que preparavam as pessoas, ou seja, as pessoas assistiam aquelas aulas expositivas previamente, entravam na aula contigo já minimamente preparadas, e com isso elas conseguiam aprender muito mais e podiam rever aquelas temáticas posteriormente que já estavam na aula expositiva. Eu acho que o processo metodológico e a forma como você construiu a disciplina foi, assim, no meu caso, foi bem acima do que eu esperava, tá? Então, esse é o resultado. Então, minha régua é alta para o professor, mas você conseguiu realmente fazer um processo outstanding, e foi muito melhor, Evandro. Parabéns e obrigado. Imagina. Assim, eu queria fazer uma ressalva, e você sabe que eu não preciso fazer isso, mas gostaria de colocar aqui. Raras as instituições de ensino que
tem um processo com o docente que o induz, que o leva a um bom planejamento, né? E o processo que você, não sei se você que desenhou, ou se você aprovou, alguém desenhou, é muito bom, porque reuniões de alinhamento, antecipação de produção de vídeos, a parte de bater aula a aula na ementa do curso, nos sílabos do curso, a questão de até muito claro, né? Remunerar o professor pelo planejamento da disciplina, pelo desenvolvimento da disciplina. Raras instituições de ensino têm isso, raras, né? Então mostra que tem um controle, um cuidado e metas, né? A meta não é ganhar dinheiro, a meta é eu quero formar boas pessoas, quero, né? O dinheiro virá porque a empresa tem que ter lucro, enfim, porque senão as empresas têm que gerar valor, enfim, né? Mas a meta não é essa, a meta é, olha, eu vou remunerar o professor para ele tenha dedicação para planejar a disciplina, para planejar os exercícios, para fazer um bom rubrics, enfim. Então, raras instituições de ensino que têm e eu aprendi isso, assim, aprendi. A gente sempre tem isso como ideal, né? Mas vi acontecer com a Washington Lincoln University, tanto é que atualmente sou diretor de pesquisa e pós-graduação aqui na escola, né? Então cuido de todos os mestrados e doutorados, estou aplicando muito isso aqui, né? Aprendi com o Washington Lincoln University, tá? Então, eu que agradeço, imagina. Parabéns. Muito, muito me deixa feliz saber disso. E, assim, você e todo mundo comenta um pouco sobre essa parte financeira. Obviamente, a gente precisa, nós não somos remunerados pelo Estado, pelo governo americano, nem por nenhum outro governo. Logo, os professores, como você comentou, têm que receber, os funcionários, todo mundo trabalha normalmente. No entanto, o que eu digo é, na hora da decisão, na hora que você tem uma decisão onde você tem o dinheiro e você tem a coisa certa a ser feita educacionalmente, para a gente aqui eu sou bem tranquilo de dizer que o dinheiro nunca foi o fator decisor. Se fosse, nós faríamos um outro tipo de curso, que é um curso de diplomação em massa, que é um curso que a gente já recebeu inúmeras propostas de pessoas querendo ser sócios da instituição, e a condição das pessoas serem sócios é transformar a instituição em uma instituição de diplomação em massa. Ou seja, que eu, Alfredo, então, enfim, não serei demitido, porque eu falo isso, todo mundo aqui sabe, eu chamo de impressora de diploma. Então eu falo, ó, isso aí querem transformar numa impressora de diploma. Graças a Deus, em primeiro lugar, e a todas as pessoas que são parte do board da nossa instituição, nós nunca aceitamos isso até o momento. E até as pessoas falam, poxa, eu quero comprar 51%. Aí a gente tem uma regra que a gente não vende também 51%, porque a gente já sabe que o cara quer transformar numa impressora de diploma. Aí tem gente que fala, eu quero entrar de sócio X%. Falo, beleza, mas aí a pessoa condiciona. Mas tem que baixar o preço, tem que fazer isso, tem que tirar esse número de aula aqui, não precisa desse professor tão bom, não precisa disso. Ou seja, basicamente é transformar a instituição em algo que não é o nosso objetivo. Então, a gente entende que existem instituições de ensino sérias, boas e de qualidade, e existem instituições de ensino que são mera impressoras de diploma. Isso aqui nos Estados Unidos, o pessoal fala, nos Estados Unidos é diferente. Falo, não é, campeão. Não é diferente em nada. Acabei de receber ali 3 mensagens de texto que são golpes. Aqui no meu telefone americano. Olhei, as últimas 3 mensagens de texto que eu recebi são de golpes, dizendo que eu recebi um negócio do pedágio, uma outra, um outro golpe de como se fosse o Detran, né, DMV. Então, assim, essas coisas são todas iguais, só mudam um pouco as características. Aqui nos Estados Unidos nós temos instituições boas, instituições de excelência, a gente tem instituições medianas e a gente tem instituições super fracas, que só diploma. No Brasil nós temos instituição de excelência, instituição mediana e instituição super fraca. Via internet nós temos excelência, tem umas médias e tem umas outras que é só pegar o diploma. Presencial também, tem presencial de excelência, tem presencial mais ou menos ali, e tem um monte de presencial que é só diplomação em massa. Eu acho que essa troca, a grande questão é, no fim do dia,
o que a instituição está olhando mais, né? E eu acho que a gente olha muito para a excelência, assim como várias outras instituições de excelência fazem e não trocam. Evandro, a gente comentou um pouco, você falou desse processo de avaliação constante que foi feito desde o primeiro ao último dia na sua disciplina, que você é professor aqui de métodos quant. Conta um pouco quais são as atividades, o que as pessoas fazem de avaliação ao longo da disciplina. O processo de avaliação da disciplina, ele é composto basicamente por quatro revisões de artigo. Então, eu proponho a leitura antecipada de um artigo que utilizou o método quantitativo em várias modalidades. Então, eu vou dosando isso conforme a disciplina vai acontecendo. Os estudantes vão tendo contato com testes quantitativos diferentes. Então, quando chega naquele ponto, eu coloco aquele artigo para ser lido, para ver a aplicação daquele método que foi ensinado num problema de pesquisa em ciências sociais, né? Então, tem essa parte de resenha crítica, né? Então, uma revisão crítica de artigos, que compõe uma parte da nota da avaliação final. Tem uma parte bastante importante, porque métodos quantitativos, ele é bem hands-on, né? Se você não põe a mão, se você não faz, você não desenvolve, né? Então, não é uma disciplina que você pode ter passividade do estudante. Ele tem que ser protagonista, ele tem que pegar uma lista de exercícios e aplicar aquilo que foi feito. Então, além dele fazer a aplicação durante a aula, né? Então, durante a aula, a gente vai fazendo exercícios juntos e aí a gente vai desenvolvendo os outputs e vendo como é que aquele dado, o que aquele dado está me falando, como é que eu testo a hipótese, como é que eu vejo a probabilidade, e isso vai sendo desenvolvido com a aula. Mas se eu só pegar, retomar a análise de dados na próxima aula, eu muitas vezes não vou fixar o conteúdo. Então, a lista de exercício é fundamental para fixação do conteúdo visto em aula, né? Então, também compõe é um componente importante do processo de avaliação a resolução de lista de exercícios, e o legal é que a lista de exercícios ela é resolvida pelo estudante e depois a gente resolve juntos para tirar as dúvidas, porque o intuito da lista é realmente mitigar as dúvidas do processo e dar mais familiaridade com um ou outro software, mas dar mais familiaridade com a metodologia. E a gente tem uma avaliação final, que é uma grande lista de exercícios. Então, eu proponho um banco de dados, várias questões de análise, e o estudante vai desenvolver aquilo naquele período que ele tem para avaliação, e depois a gente faz a correção. Então, basicamente, são essas três dimensões, desses três grupos de atividade que compõem a nota final do estudante. O importante é que a nota ela tem que refletir a aprendizagem, né? Perfeito. Então, é isso que é importante. Então, nota pela nota não quer dizer nada, né? O número tanto faz. É importante, assim, durante a jornada, o quanto eu saí do ponto A, que é o que eu não sabia, o ponto B, o que eu passei a saber. Então, o processo de avaliação que eu desenvolvo nas minhas disciplinas, e nessa disciplina foi bem característico e em especial, é um tipo de método de avaliação que só motive o estudante a ter o reconhecimento daquilo que ele aprendeu. Então, acho que, basicamente, acho que é isso, né? Então, foi isso que a gente tentou fazer durante a disciplina. Tem um outro elemento que me deu muito trabalho como aluno na disciplina, que foi o trabalho em grupo. Sim, também tem o trabalho em grupo, né? Trabalho em grupo, por quê, né? Cada vez mais eu consigo, cada vez mais, não vamos mudar, né? Cada vez menos eu consigo falar, olha, essa atividade a pessoa vai fazer sozinha na vida. Cada vez menos, né? Se a gente pega as DCNs brasileiras, né, as diretrizes curriculares dos cursos, cada vez mais constam na DCN que a gente tem que preparar pessoas para trabalhar em squad, em matriz, em grupo, em time. Isso faz parte, né? Porque e tem todo sentido na vida, né? Assim, a gente é melhor quando a gente está junto, né? Não tem, né? Efetivamente, então, assim, pega a publicação científica, né? Na área que eu milito, olha, nunca, eu acho que eu tive um artigo na minha vida que eu fiz sozinho. E é um artigo ruim, deve ser o pior que eu fiz. Porque a gente em conjunto, a gente é mais forte, a gente discute mais, a gente aprende em conjunto, a gente muda o nível, muda, né? A gente alcança outro nível.
né? E um complementa a fragilidade do outro. Então, uma das evidentemente, do componente de avaliação foi um trabalho em grupo, que é uma análise de um banco de dados que é proposto pelo próprio grupo, né? E aí pode ser um banco de dados primário gerado pelo grupo por meio de pesquisa, pode ser um banco de dados secundário de dados quantitativos que já existam para análise, né? E aí o grupo vai discutir e vai fazer análise quantitativa com as técnicas aprendidas durante a disciplina daquele banco de dados ou gerado ou coletado, e saem coisas assim fantásticas, né? Então, e é o momento das pessoas discutirem e aprenderem conjuntamente. Então, eu acho que isso também foi bem bacana. E o processo avaliativo, eu gosto de fazer, eu não sei se pedagogicamente eu aprendi que era assim o nome. Eu não sei se Tá. pessoas da área da educação tratam com esse nome, mas é avaliação por pares. Então, o Uhum, que é a avaliação por par? É uhum, o próprio grupo uhum, identificar a uhum. nota que cada elemento do grupo merece, dado o desempenho, dado a dedicação que teve àquele trabalho, né? Tá. Então, porque assim, eu não gosto de trabalhos em grupo que as pessoas se escondam ou que recebam notas iguais e um trabalhou muito mais forte do que o outro. Então, e isso também faz com que o grupo discuta diferente, tenha um envolvimento diferente e crie uma sinergia diferente. Então, nesse caso específico, nessa atividade, a Uhum. avaliação eu dou uma nota geral para o trabalho e os componentes do grupo decidem a nota individual de cada participante do grupo, né? Então, também foi uma experiência bem bacana e, novamente, eu faço isso já há alguns anos e, novamente, não tivemos nenhum problema de desalinhamento, porque assim, pode acontecer num momento, uma pessoa fala assim, não, eu acho que eu não mereço esse 7 que o grupo está me dando, eu Eu mereço um concordo. 9, né? Mas isso, assim, eu estou convencido que é um processo de maturidade mesmo, né? Então, quando a gente está no mestrado e doutorado, já tem uma maturidade individual diferente. Então, assim, mesmo na graduação, eu tive problema uma vez em vários anos que eu apliquei isso, de uma discordância, mas, no geral, as pessoas. E assim, e nem todas as notas são iguais, e nem todas as notas foram iguais. O grupo decide reconhecer atuações premium, atuações menos premium, naquele momento e colocam a nota de uma forma desigual, mas proporcional ao desempenho de cada um. Então, foi muito bacana, né? De novo. Que ótimo, não, eu E foi gostei. difícil para você conduzir esse trabalho? Deu mais É como se trabalho tem do uma que eu, posição do que diferente, eu né? achava, Você... deu mais trabalho do que o que eu achava, do que o que eu esperava. Então, primeiro que primeiro que nós tivemos que fazer muita leitura, muita coisa para achar, enfim, no começo da disciplina, mas é o processo natural de, de ciência acho que é Dunning-Kruger que fala Isso. essa técnica, né? Enfim, no começo a gente achava que era mais simples, aí a gente foi aprendendo, falou, opa, vai dar um pouquinho mais de trabalho, aí no final a gente falou, nossa, vai dar bem mais trabalho. Então, mas enfim, nosso grupo fez um trabalho que eu achei satisfatório para o tempo, para tudo que a gente tinha. Agora foi algo que realmente demandou bastante. Eu lembro que teve alguns momentos que minha esposa e as crianças foram passear no sábado. Eu falei, vou ter que ficar estudando aqui o sábado inteiro em casa sozinho, né? Enfim, Porque a sua responsabilidade é do grupo, né? Então isso muda, né? Faz a gente ter, né? Eu não vou querer deixar ninguém na mão, né? Uhum, Então vamos, né? Tem que dar 110 do que eu, né? 110%, exatamente. enfim. Né? Então é bem bacana. Mas Legal. foi muito bom, Evandro. E me conta uma coisa, como foi que você conheceu a nossa instituição? Como foi que você ficou sabendo? Porque nós fizemos um processo seletivo, eu e outras pessoas que trabalham aqui não te conheci, ninguém te conhecia, mas tínhamos um professor nosso que te conhecia, né, que era o Júlio Cunha. Como foi que você Sim. ficou sabendo da nossa instituição e o que foi que fez com que você pensasse e decidisse por fazer aquele processo seletivo? Então, eu conheci o Júlio já há algum tempo, né? Nós trabalhamos juntos em outra instituição e hoje voltamos a trabalhar juntos aí já tem 2 anos, mais ou menos. O Júlio já era
docente na escola, na Washington Lincoln University, e aí ele me comentou que estava tendo um edital de processo seletivo para 2 docentes, um para métodos quantitativos e um para métodos qualitativos, e eu, por conta da carreira docente, a carreira de pesquisador, é muito interessante você ter um vínculo com uma instituição internacional, porque é importante você estar tendo outros. Assim, eu não tenho dúvida que foi muito bom, né? Porque eu não teria a oportunidade de ter tido contato com estudantes do nível de doutoramento com o background de direito que eu tive tendo participado aí da disciplina com a Washington University. Então, eu me senti motivado queria ter uma experiência com uma escola internacional, Uhum. e tanto é que aprendi muito, não só com os estudantes, mas com a própria escola, o processo de desenvolvimento da disciplina. Eu nunca tinha passado por um processo tão bem elaborado quanto foi nessa ocasião. E aí eu me senti motivado a participar do processo seletivo, fiz a aplicação, então foi um processo seletivo bem bacana, então fiz a aplicação documental, aí passei por um processo de 2 entrevistas, acho que foram 2 entrevistas, e aí tive a grata felicidade de ser o professor escolhido para métodos quantitativos, e aí a história aconteceu, né? Então, Uhum. foi assim, em todos os sentidos, eu acho que foi uma relação bastante positiva, principalmente do meu lado, né? Que bom. Do nosso lado também, assim, você foi, né, em todas as etapas, você estava sempre em primeiro por todo mundo que te avaliava. Eu acho que eu contei isso para ti, né? Então, o pessoal, todo mundo vai passando e vai andando. Quando chegou para mim, você já estava em primeiro em todos os critérios na, na última entrevista que a gente fez. E, Evandro, que bom que a gente pôde contar contigo nessa disciplina de métodos e técnicas de pesquisa quantitativa. Era uma disciplina que, para todo mundo aqui da parte educacional, nós consideramos ela uma disciplina de sustentação do doutorado mesmo, do que é ser um doutor. E nós consideramos que é importante também para o pessoal do direito. Na administração é indiscutível, imprescindível, acho que ninguém nem questiona isso, não se fala, não precisa falar sobre isso. No direito, algumas pessoas no Brasil não têm essa visão, a maioria das instituições não tem isso como uma disciplina obrigatória, ou pelo menos nem perto do nível da nossa disciplina de método quântico que tem. Aqui nos Estados Unidos, como a gente olha muito para cá, a visão é diferente e nós optamos por ter também no doutorado em Direito essa disciplina. Eu agradeço que você tenha tido interesse na nossa instituição, fico muito feliz por você ter tido conhecimento da nossa chamada de processo seletivo e, eu fico sempre bem satisfeito e feliz quando a gente conhece boas pessoas, bons profissionais por essa chamada, uma chamada aberta que a gente fez, enfim, eu não conhecia o Evandro, a Camila não conhecia o Evandro, e nós acabamos nos conhecendo, eu fui seu aluno, e eu posso dizer que a, a sua disciplina é uma disciplina espetacular, uma disciplina muito boa mesmo, com uma ótima avaliação das pessoas, todo mundo aprendeu bastante, e tenho certeza que a gente mudou ali a visão não só de pesquisa, mas também de atuação profissional de muitos profissionais da área jurídica ao fazerem a disciplina contigo, Evandro. Então, muito obrigado por ter se candidatado e muito obrigado por ter sido e por estar conosco na docência nessa disciplina. Imagina, eu que agradeço e realmente foi uma experiência excelente. Eu acho que, posso falar assim, sem sombra de dúvida, foi uma das melhores experiências acadêmicas que eu tive por conta dessa forma de fazer, né? Então, a forma que a escola prepara o professor, a forma que ela acompanha o desenvolvimento das fases iniciais do planejamento, o cuidado que tem, assim, não é uma escola direcionada pela burocracia, é uma escola direcionada pela excelência em aprendizagem. Então, realmente, para mim, foi uma experiência excelente. Carrego comigo muitas coisas que aprendi aí com o Alfredo, com o professor Alfredo, com a Camila, com a. Eu sou péssimo de nome, eu não me lembro da pessoa que me ajudava. Goiânia. Isso, ela mesma,
fantástico apoio, enfim. Então, realmente, o professor ele se sente valorizado e não fica desamparado em momento nenhum, mesmo a gente estando no Brasil e toda a estrutura, o staff principal estando nos Estados Unidos, é como se a gente estivesse juntos no mesmo prédio. Então, realmente, a instituição está de parabéns e mostra que o ensino, neste formato, quando ele é feito para ser sério, não é o formato que, né, é o propósito, é o objetivo, é a filosofia, é a cultura da escola, né? Então, eu não tenho dúvida que a escola, que é a Washington University, pode fazer esse curso no mundo inteiro, né? Porque a filosofia é feita, a cultura da escola, das pessoas, de todo mundo que dá suporte para a área docente, para a administrativa, para a área de sistemas, ela é desenhada para funcionar bem, para dar garantir um excelente processo de ensino-aprendizagem. Se o Exatamente. aluno quiser aprender, vai aprender. Se o professor quiser ensinar, vai ensinar com uma qualidade muito alta. Então, isso é ótimo para quebrar algumas barreiras que se fala, não, o ensino à distância. Não, não é o ensino à distância que é o vilão. É a instituição de ensino que quer massificar, vai massificar no presencial, né? Exatamente. Se o problema fosse o ensino à distância, então todo curso presencial ia ser bom. Não. Exatamente. E, muito pelo contrário. Existem números, a maioria dos cursos presenciais são ruins. Exatamente. Se a gente for pegar estudante de administração, não é porque a pessoa estudou presencial que ela é um bom profissional. Não. De jeito nenhum. De forma alguma. E isso vale nos Estados Unidos, vale no Canadá, vale no Brasil, provavelmente em outros cantos do mundo também tem essa mesma afirmação, ou seja, o curso ele é bom por todos esses aspectos que você colocou, não é porque ele é presencial. Exatamente. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem uma questão que eu escuto já do Ministério da Educação, da CAPES, já desde 2006, quando eu entrei no processo de estrito senso, que é precisamos reduzir as assimetrias nacionais, né? Então, por que o nosso estudante do Acre, de Roraima, de Rondônia, do Centro-Oeste, não tem oportunidades? Porque lá... Mas tem que ser presencial. Mas por quê? Não, porque o online é ruim, porque a distância é ruim, então tem que ser presencial. Então eu tenho que pegar pessoas que estão morando aqui em São Paulo e convencer a pessoa que eu querer morar no Acre. Mas eu tenho a vida aqui em São Paulo, eu tenho a família aqui em São Paulo. Por que eu não posso? Eu sou bom professor aqui em São Paulo, por que eu não posso ser bom professor no Acre usando tecnologia? Né? Exatamente. Enfim. Então, eu morando em Orlando, eu fui seu aluno, você morando em São Paulo. Tem um diretor de uma empresa pública do Acre que foi aluno, acho que foi teu aluno também, até o Gondim, se não me engano, ele foi seu aluno também. Estava na turma, não lembro se ele estava ou não nessa turma, mas enfim. Mas ele foi aluno do Michael Rogan, que morava de Miami para Boston. E o Gondim lá no Acre, trabalhando como executivo de uma empresa pública do Acre, foi aluno de um professor que mora na ponte aérea Boston e Miami. Então, quer dizer, agora está encontro ao vivo, no número adequado de aluno, toda semana se encontrando. Um planejamento estruturado, né? Valorização do professor, um processo seletivo que tentou, né? Tenho certeza que outros ótimos professores, ou bons professores, também se candidataram, mas procurou fazer um processo seletivo não orientado, sei lá, por outra coisa, mas pela qualidade, pela expectativa, pelo menos, da qualidade, né? Enfim. Sim, não orientado por meras indicações, porque é amigo de alguém. Exatamente. Então, basicamente isso é, toda vez que, eu costumo dizer, toda vez que eu abro um processo seletivo é um problema, porque eu recebo no meu WhatsApp um monte de gente falando, pô, Alfredo, quem sabe tu cancela o processo seletivo e já escolhe o meu amigo aqui. Eu falo, não dá, fala pro seu amigo se candidatar. Lá no final, se ele chegar, ele vai ser entrevistado por mim e eu vou levar em consideração o fato dele ser seu amigo positivamente. Mas primeiro ele tem que passar pelo processo seletivo. Por exemplo, nessa seleção que você fez, as duas pessoas que foram selecionados, não foi ninguém que eu recebi uma mensagem dessas, tá? Ninguém me mandou, nem sua, nem do outro professor que foi selecionado para método qualitativo. Mas é comum, as pessoas querem fazer alguma indicação porque e não gostam do processo seletivo que abre
a oportunidade para outras pessoas. E eu costumo dizer, a gente precisa também abrir, especialmente para trazer um sangue novo, um pensamento diferente, uma outra história, e a instituição aprender com aqueles novos professores. Então, a gente sempre prefere, apesar de que é muito mais trabalhoso para nós fazermos esse processo seletivo do que simplesmente mandar uma mensagem de WhatsApp para 50 professores e falar, me indica alguém aí, eu faço uma ligação de telefone e vejo se a pessoa é minimamente adequada. Não, a gente gosta de fazer o processo seletivo e a gente entende que, dessa forma, a gente encontra verdadeiramente professores que são adequados e alinhados e que vão trabalhar conosco da melhor forma possível e que vai dar certo. Que foi o que aconteceu no seu caso, foi o que aconteceu no caso de vários outros professores, e desde que a gente fez esse processo seletivo como ele é hoje, nós nunca contratamos ninguém que a gente se arrependeu. Bom, pois era com a seriedade, uma consolidação do processo. É isso que precisa para a educação ter qualidade. Não tenho dúvida. Muito bom. Professor Evandro, muito obrigado por esse bate-papo. Eu agradeço demais e parabenizo novamente pela sua disciplina. É uma ótima disciplina. Imagina, eu que agradeço o convite, professor Alfredo, e parabenizo a escola, para a sua atuação, da Camila, da Lígia, de todo o staff. Realmente, vocês têm que ter orgulho do processo que vocês construíram, dos cursos que vocês mantêm. Então, uma recomendação, se eu puder fazer para quem assistir esse vídeo, a gente tem um trade-off na vida, né? A gente pode decidir fazer várias coisas, direcionar nossa carreira para em várias vertentes, várias dimensões, e são tudo apostas que a gente faz, né? Ninguém é dono da verdade, mas eu não tenho dúvida que a educação em um curso como um mestrado, um curso como um doutorado, ele muda oportunidades, muda a vida de famílias. Eu tenho vários e vários e vários exemplos para contar de pessoas que eu vi tendo um turnaround de vida de família, de oportunidades absolutamente incríveis, de oportunidades de trabalho, de mobilidade, de dar autonomia, né? Então, um curso como mestrado, um curso como doutorado. Hoje, eu sempre fui diretor de empresa 20 e poucos anos da minha vida, eu achava que eu tinha autonomia porque eu podia escolher em que momento eu estar, em que loja eu ia estar, o que eu ia fazer, enfim, e muito pelo contrário, eu tenho o domínio da minha carreira hoje, porque eu estou aqui porque quero. Se eu quiser dar aula na Washington University, eu vou conseguir. Se eu quiser fazer um paper, se eu quiser pedir uma bolsa para o governo, eu vou dar. Se eu quiser voltar para a empresa, eu volto. Enfim, e hoje eu tenho autonomia. Então, a educação, evidentemente, tem o trade-off, né, que é o tempo. Você tem que, né, vai ter que ter um equilíbrio maior do seu tempo para dedicar a estudo e em detrimento de algumas outras atividades que você faz hoje, porque o tempo é um só, mas não tenha dúvida que vale a pena, principalmente quando você faz um curso numa instituição de ensino que não está preocupada com volume, com quantidade, com o PNL. Evidentemente, tudo tem que ser monetizado, enfim, mas que a preocupação seja centrada na excelência acadêmica, né? E eu não tenho... trabalho numa empresa de excelência, a SPM tem a mesma filosofia que tem a Washington University, mas instituições de ensino assim, infelizmente, também são exceção. Então, você que está pensando em construir essa jornada, construa com uma parceria sólida, firme, que vai te realmente proporcionar uma transição, uma mudança, uma transformação. Tá bem? Então, professor Alfredo, parabéns aí pela escola, parabéns pelo curso. E hoje, evidentemente, sou professor, mas sou amigo da escola. Então, se precisarem de mim, independente de curso, de disciplina, podem contar comigo. Você sabe disso em qualquer momento, que tudo estiver ao meu alcance. Tá bem? Obrigado. Igualmente, professor Evandro. Um grande abraço. Obrigado.